Capítulo 12, a disciplina da orientação. Permaneça na vida, no amor, no poder e na sabedoria de Deus, em unidade uns com os outros e com Deus. Que a paz e a sabedoria de Deus encham o coração de vocês, que nada possa dominá-los, que não a vida que está guardada no Senhor Deus. George Fox. Em nossos dias, céus e terra aguardam ansiosamente a emergência de um povo conduzido pelo Espírito, impregnado do Espírito e capacitado pelo Espírito. Toda a criação observa com expectativa, esperando o despontar de um povo disciplinado que se reúne livremente, que se dispõe a ser mártir e que conheça neste tempo a vida e o poder do reino de Deus. Isso já aconteceu e pode acontecer outra vez. De fato, estamos começando a enxergar um transbordar do Espírito Santo, semelhante ao da Igreja Apostólica nos movimentos ao redor do mundo. Muitos estão vivendo experiências profundas com o Emanuel do Espírito, o Deus conosco. A consciência de que no poder do Espírito o próprio Cristo veio guiar seu povo. Uma experiência com orientação espiritual tão precisa e imediata quanto uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Contudo, conhecer a orientação direta, ativa e imediata do Espírito não é suficiente. O direcionamento individual deve render-se à orientação comunitária. Também é preciso surgir, em união, um conhecimento da orientação direta, ativa e imediata do Espírito. A orientação comunitária não tem sido organizacional e sim funcional e orgânica. Os concílios da Igreja e os decretos denominacionais simplesmente não fazem parte desta realidade. Em nosso século, boa parte do ensino a respeito da orientação divina é notoriamente deficiente no aspecto comunitário. Recebemos informações excelentes a respeito de como Deus nos conduz mediante as Escrituras, a razão, as circunstâncias e aquilo que o Espírito sopra no coração do indivíduo. Também há bons ensinamentos a respeito dos meios especiais de orientação. Anjos, visões, sonhos, sinais e outros. Todavia, temos ouvido muito pouco acerca da orientação de Deus por meio de seu povo, o corpo de Cristo. Há um profundo silêncio sobre o assunto. Por essa razão, decidi listar a orientação entre disciplinas comunitárias e enfatizar seu aspecto público. De fato, Deus guia o indivíduo de maneira proveitosa e profunda, mas também orienta grupos de pessoas e pode instruir o indivíduo por meio de experiências coletivas. Talvez a preocupação com a orientação espiritual pessoal nas culturas ocidentais seja um produto da ênfase que dão ao individualismo, mas nem sempre o povo de Deus foi assim. Foi como povo que Deus tirou os filhos de Israel da escravidão. Todos viram a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Não era um agrupamento de indivíduos que por acaso estavam indo na mesma direção, mas um povo submetido a um governo teocrático. A presença confortadora de Deus cobria-os com uma proximidade surpreendente. Entretanto, logo o povo começou a achar que a presença de Deus sem mediação era terrível demais, gloriosa demais, e implorou que Deus não falasse conosco, para que não morramos. Êxodo 20:19. Assim Moisés tornou-se o mediador deles. Assim também começou o grandioso ministério de profeta, cuja função era ouvir a mensagem de Deus e transmiti-la ao povo. Embora fosse um passo atrás em relação à orientação comunitária exercida pelo Espírito Santo, manteve-se a percepção de que eles eram um povo unido sob o governo de Deus. Chegou, porém, o dia em que Israel rejeitou até mesmo o profeta e optou por um rei. A partir deste momento, o profeta ficou à margem da sociedade.
Tornou-se uma voz solitária a clamar no deserto. Às vezes era obedecido, às vezes assassinado, mas quase sempre ficava à margem. Deus preparou pacientemente um povo e, na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo. Então, um novo dia desapontou. Outra vez, ajuntou-se um povo sob o governo imediato e teocrático do Espírito Santo. Com persistência silenciosa, Cristo mostrou a este povo o que significa viver em resposta à voz do Pai. Também ensinou a ele que podia ouvir a voz proveniente dos céus e que a ouviria com mais clareza quando estivesse reunido. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em nome de meu Pai, ali estou com eles, no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Com essas palavras, Jesus concedeu segurança e autoridade aos discípulos. Havia a segurança de que, quando um grupo se reúne com sinceridade e em seu nome, sua vontade poderia ser discernida. O Espírito, na direção de tudo, utilizaria o equilíbrio de forças existentes entre os diferentes cristãos para assegurar que o coração deles, tendo alcançado a unidade, entrasse na mesma cadência do coração pulsante do Pai. Seguros de ter ouvido a voz do pastor verdadeiro, seriam capazes de orar e agir com autoridade. A vontade do Pai, somada à unidade dos filhos, equivale à autoridade. Embora Jesus tivesse sido rejeitado pelo próprio povo a que pertencia, sendo crucificado fora dos portões da cidade, alguns aceitaram seu senhorio e se transformaram em um povo que costumava se reunir. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição. Atos 4, verso 32 e 33. Eles tornaram-se testemunhas fervorosas, declarando em todos os lugares que a voz de Cristo podia ser ouvida. Sua vontade podia ser obedecida. Talvez as características mais surpreendentes dessa comunhão incendiária fosse o senso comunitário de orientação espiritual. Isso está belamente ilustrado no episódio em que Paulo e Barnabé são escolhidos para viajar por toda a extensão do Império Romano, levando as boas novas do Reino de Deus. Atos capítulo 13, verso do 1 ao 3. O chamado deles ocorreu depois que certo número de irmãos se achavam reunidos havia algum tempo. Eram praticadas ali as disciplinas da oração, do jejum e da adoração. Quando atingiram a condição de povo preparado, o chamado de Deus brotou da adoração comunitária. Separem-me Bernabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Com todos os métodos modernos de recrutamento de missionários, seria de grande benefício se dessemos atenção a esse exemplo de orientação comunitária. Serviria a nós de excelente recomendação para incentivarmos grupos de irmãos a jejuar, orar e adorar juntos até discernirem a mente do Senhor. Submissa à orientação espiritual comunitária, a igreja primitiva enfrentou e resolveu suas controvérsias mais acirradas. Atos 15. Alguns cristãos independentes viajaram a Antioquia e ali começaram a pregar que todos os convertidos precisavam ser circuncidados. A questão estava longe de ser corriqueira. Paulo imediatamente percebeu que a igreja corria o risco de ser confinada ao cativeiro cultural judaico. Os anciões e apóstolos indicados reuniram-se no poder do Senhor, não para obter posição a qualquer preço, nem para jogar um lado contra o outro, mas para ouvir o que havia na mente do Espírito. Essa tarefa não tinha nada de pequena. O debate foi intenso. Então, num belo exemplo de como a orientação individual encontra a orientação comunitária, Pedro contou-lhes a experiência que tivera com o centurião italiano Cornélio. Enquanto ele falava, o Espírito de Deus, sempre atento, realizava uma obra maravilhosa. Quando Pedro terminou, toda a assembleia ficou em silêncio. Atos 15, verso 12.
Por fim, o grupo reunido chegou ao que podemos chamar compromisso glorioso, enviado do céu e unificado de rejeitar a religião cultural e se apegar ao evangelho eterno de Jesus Cristo. Essa foi a conclusão deles. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, verso 28. Eles haviam enfrentado a polêmica mais difícil de sua época e discernido a voz que vem do alto. Esse é o ponto alto do livro de Atos. Foi mais que uma vitória no debate, foi uma vitória no método usado para resolver todas as questões. O grupo todo decidiu viver sobre o senhorio direto do Espírito. Eles rejeitaram a anarquia e o totalitarismo humano. Rejeitaram até mesmo a democracia, ou seja, a decisão da maioria. Ousaram viver fundamentos no senhorio do Espírito. Nada de 51% dos votos, nada de concessões, somente a unidade direcionada pelo Espírito. E funcionou. Não há dúvida de que essa experiência de discernimento comunitário a respeito da vontade de Deus contribuíram grandemente para a formação do conceito de Paulo acerca da igreja como corpo de Cristo. Ele entendeu que os dons espirituais foram concedidos pelo Espírito ao corpo, de forma que garantisse a interdependência. Nenhum membro em particular detinha todos eles. Até mesmo o cristão mais maduro precisava de ajuda dos irmãos. Mesmo o mais insignificante tinha algo com que compartilhar. Isoladamente, ninguém conseguiria ouvir a totalidade do conselho de Deus. É triste, mas é preciso observar que na época em que João recebeu a grandiosa visão apocalíptica, a comunidade dos cristãos estavam começando a se acomodar. Nos tempos de Constantino, a igreja achou-se pronta até para aceitar outro rei humano. No entanto, a visão não morreu. Ao longo dos séculos, diversos grupos reúnem-se sob orientação do Espírito Santo. Hoje estamos começando a ser exatamente esse tipo de ajuntamento. E por isso, podemos agradecer a Deus. Alguns modelos. O grupo dos apóstolos não passou do ponto zero para o auge do senhorio do Espírito Santo num único salto. Nós também não daremos esse salto. Eles davam um passo por vez rumo a essa esfera de atuação. Às vezes davam um pequeno passo à frente, às vezes para trás. No advento do Pentecoste, já constituíam um povo preparado, uma vez que se compreenderam as implicações racionais de ser um povo que se submete à orientação direta do Espírito Santo. Uma das atividades mais destrutivas é dizer: parece maravilhoso, a partir de amanhã vou viver assim. Esse tipo de fanatismo só consegue desgraçar nossa vida e a dos que estão à nossa volta. Por isso, em vez de arremeter impetuosamente para a conquista do mundo do espírito, inicie com passos mais modestos. Uma das melhores formas é aprender com modelos adotados por quem se empenhou em ouvir a voz do alto, no ambiente da comunidade. Um dos exemplos mais encantadores vem do pobre e pequeno monge de Assis. Parece que Francisco estava em grande agonia por causa da dúvida. Deveria dedicar-se inteiramente à oração e à meditação, que era a prática costumeira naqueles dias, ou deveria também se envolver com missões de pregação? Sabiamente, Francisco procurou conselho. Pelo fato de sua humildade não permitir que ele confiasse em si mesmo nem nas próprias orações, humildemente procurou a ajuda de outras pessoas para saber a vontade de Deus quanto a esta questão. Ele enviou mensagem a 2 dos amigos em quem mais confiava, Irmã Clara e Irmão Silvestre, pedindo que se encontrassem com um de seus companheiros mais puros e espirituais e buscassem saber a vontade de Deus naquela questão. Imediatamente, eles se juntaram para orar. Tanto a Irmã Clara quanto o Irmão Silvestre obtiveram idêntica resposta. Quando o mensageiro retornou antes de qualquer outra coisa, Francisco lavou-lhe os pés e lhe preparou uma refeição. Depois, ajoelhado diante do mensageiro, perguntou: "O que meu Senhor Jesus Cristo me ordena fazer?"
A resposta do mensageiro foi a de que Cristo havia revelado. Ele quer que você vá pelo mundo pregando, pois Deus não o chamou unicamente para si mesmo, mas também para a salvação de outros. Tendo recebido a mensagem como a palavra indiscutível de Cristo, Francisco pôs-se em pé num salto, dizendo: então partamos, no nome do Senhor! E tratou logo de envolver-se na tarefa. Essa ordem deu ao incipiente movimento franciscano uma combinação incomum de contemplação mística e de fervor evangelístico. Francisco estava fazendo mais que buscar a orientação de conselheiros sensatos. Ele estava procurando um meio de abrir a janela do céu e descortinar a mente de Cristo. E foi assim que ele entendeu a experiência, para o bem de todos a quem ele ministrou. Outro modelo de orientação espiritual comunitária pode ser visto naquilo que alguns denominam encontros de esclarecimento. Essas reuniões são realizadas especialmente para discernir a mente do espírito em relação a uma pergunta de alguém. Certa vez, um jovem talentoso pediu meu conselho a respeito de seu futuro. Ele terminara a faculdade e estava se debatendo com a possibilidade de ingressar ou não no ministério pastoral. Após todos os testes vocacionais e cursos de orientação oferecidos, ele ainda estava indeciso. Eu não sabia o que era melhor para ele e sugeri que convocássemos um desses encontros. Então ele reuniu um grupo de irmãos maduros que o conheciam bem e que não teriam receio de ser honesto e direto com ele. Não houve nenhuma visão que fizesse tremer o chão e nada semelhante foi direcionado a meu amigo naquela noite. Contudo, enquanto adorava e compartilhava o problema, o grupo tornou-se uma comunidade de apoio. No transcorrer de certo tempo, os dons e o chamado daquele jovem foram confirmados. Hoje ele faz parte do ministério pastoral. Um conceito intimamente ligado a esse foi introduzido pela Igreja do Salvador em Washington, capital dos Estados Unidos. Quando algum membro sente que Deus o está conduzindo a criar um grupo de missão ou a se aventurar numa área especial do serviço, eles inspecionam o chamado. Isso é feito na conclusão do culto de adoração, quando aquele membro compartilha sua visão. Depois disso, todos os que desejarem se encontrar com aquele irmão e testar o chamado são bem-vindos. Juntos, eles investigam a questão, orando, perguntando, sondando. Quando se percebe que a ideia foi produto de entusiasmo humano, ela é imediatamente abandonada. Em outros casos, porém, a confirmação pelas orações e pela interação do grupo. Também ocorre de algum membro do grupo sentir-se chamado a assumir a missão. Forma-se assim uma companhia dos comprometidos. Questões da maior importância pessoal podem ser apresentadas à comunidade a fim de serem discernidas. Por exemplo, em certa ocasião, um casal nos procurou, afirmando sentir que o Senhor desejava que se unissem em casamento, mas desejavam a confirmação de um grupo dirigido pelo Espírito. Várias pessoas que conheciam bem o casal foram convidadas para um encontro com eles. Este é o relatório do grupo. A comissão especial indicada para conversar com Mark e Beck a respeito dos planos de casamento tem a satisfação de apresentar um relatório dos mais positivos. Reunimos-nos com Mark e Beck e passamos uma noite muito agradável de comunhão e oração. Compartilhamos o interesse que temos pela santidade da família, que está no âmago do plano de Deus para os relacionamentos humanos. Ficamos impressionados quanto Mark e Beck dependem da orientação do Senhor, com o modo em que antevêm problemas em potencial e com sua percepção madura de que o casamento bem-sucedido depende do compromisso contínuo de uma para com a outra pessoa e para com Deus. Ficamos felizes em recomendar os planos de Mark e Beck à igreja. Temos a impressão de que o lar deles refletirá a influência amorosa em atitude de oração de seus lares de origem e da comunidade da igreja quando se unirem em amor nesse relacionamento ordenado por Deus.
A comissão exprime seu afeto especialmente positivo por Mark e Beck. Antevém que esse afeto terá continuidade num relacionamento pastoral. Recomendamos esse precedente a outros casais que estejam pensando em se casar. É possível tomar a decisão de negócios dentro do clima de orientação comunitária do Espírito Santo. Os Quakers fazem isso há muitos anos, demonstrando que tal abordagem também é exequível. Aliás, as reuniões de negócio deveriam ser encaradas como culto de adoração. Os fatos disponíveis podem ser apresentados e discutidos, tudo na expectativa de ouvir a voz de Cristo. Os fatos representados apenas um aspecto do processo decisório e não são conclusivos. A direção do Espírito Santo pode ser contra ou a favor dos fatos disponíveis. Deus pode estabelecer um espírito de unidade quando o caminho correto for escolhido e nos deixar incomodados e inquietos se não ouvimos corretamente. A unidade, não o domínio da maioria, é o princípio do direcionamento comunitário. A unidade que vem do Espírito Santo vai além do mero consentimento. É a percepção de termos ouvido a Kol e a Vé, a voz de Deus. Uma ilustração clássica e dramática aconteceu em 1758. John Woman e outros haviam cutucado a consciência da Sociedade dos Amigos, por causa do envolvimento desta com a escravidão, uma instituição demoníaca. Nas reuniões de negócio de encontro anual da Filadélfia daquele ano, a escravidão era um dos itens principais da agenda. Havia muita coisa em jogo e a questão foi calorosamente debatida. John Woman, de cabeça baixa e com lágrimas nos olhos, permaneceu sentado durante várias sessões, em silêncio total. Finalmente, após horas de oração agonizante, levantou-se e disse: "Minha mente é levada a ponderar sobre a pureza do ser divino e a justiça de seu julgamento. E nesse momento minha alma se cobre de horror. Muitos escravos neste continente são oprimidos e o clamor deles chegou aos ouvidos do Altíssimo. Não é hora para adiamentos." Com firmeza e ternura, o homem discorreu sobre interesses particulares de alguns e amizades cujo fundamento é inabalável. Com ousadia profética, advertiu o encontro anual de que se este falhasse em cumprir seu dever com firmeza e consistência, então Deus pode dar-nos uma resposta na íntegra a essa questão por meio de coisas terríveis. Os participantes do encontro anual foram levados a um espírito de unidade. Como consequência deste testemunho cheio de compaixão, a uma só voz, a resposta foi abolir a escravidão do meio deles. John Craigcleft Winter afirmou que aquela sessão deve para sempre ser considerada como uma das convocações religiosas mais importantes na história da Igreja. A decisão tomada em conjunto mostra-se particularmente impressionante quando lembramos que a Sociedade dos Amigos foi a única associação a pedir que os senhores de escravos reembolsassem seus escravos pelo tempo passado em cativeiro. Também é notável que, sob o impulso do Espírito, os Quakers tenham feito algo que nenhum dos líderes revolucionários anti-escravistas, George Washington, Thomas Jefferson, Patrick Henry, estava disposto a fazer. A decisão tomada em 1758 exerceu tanta influência que, na época em que a Declaração de Independência foi assinada, os Quakers haviam abolido de vez a escravatura. Muitas das comunidades cristãs que estão brotando ao redor do mundo descobriram a realidade e a praticabilidade das decisões de negócio segundo a orientação do Espírito. Grupos tão diversos quanto a comunidade Place de Illinois, a Sociedade dos Irmãos de Nova York e a Irmandade de Maria de Darmstadt, na Alemanha, operam fundamentados na unidade direcionada pelo Espírito. As questões são abordadas na certeza de que a mente do Espírito pode ser conhecida.
Eles se ajuntam em nome de Cristo, crendo que a vontade de Deus será expressa em detalhes no meio deles. Não buscam concessões, mas o consenso proveniente de Deus. Certa vez participei de uma sessão de negócios com cerca de 200 pessoas, na qual um assunto estava sendo debatido com seriedade. Embora houvesse uma diferença brutal de opiniões, cada um dos membros desejava sinceramente ouvir a vontade de Deus e obedecer a ela. Depois de um período de tempo considerável, um senso comum de direção começou a emergir no meio deles, exceto a umas poucas pessoas. Finalmente, alguém se levantou e disse: "Não me sinto à vontade com este direcionamento, mas espero que todos vocês tenham amor suficiente para me suportar até que eu tenha a mesma percepção sobre a direção divina ou até que Deus me indique outro caminho." Observando de fora, fiquei comovido com a resposta tenra que o grupo deu a tal apelo. Por todo o auditório, pequenos ajuntamentos começaram a se formar para compartilhar, ouvir e orar. Quando conseguiram chegar a uma decisão unânime, eu havia aprendido um pouco mais sobre o modo como que os cristãos devem conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Expressões como essas da fundação, que deve nortear a orientação espiritual comunitária, estão entre os sinais mais saudáveis da vitalidade espiritual dos nossos dias. O orientador espiritual. Na Idade Média, nem mesmo os maiores santos tentavam navegar as profundezas da jornada interior sem a ajuda de um orientador espiritual. Hoje, mal se entende esse conceito e menos ainda se pratica, exceto no sistema monástico católico romano. É uma tragédia, pois a ideia de um orientador espiritual é perfeitamente aplicável ao cenário contemporâneo. Trata-se de uma bela expressão de direcionamento divino obtido com a ajuda de nossos irmãos. A orientação espiritual tem uma história exemplar. Muitos dos primeiros orientadores espirituais foram os pais do deserto, admirados pela habilidade que tinham em discernir espíritos. Muita gente viajava quilômetros deserto adentro só para ouvir uma breve palavra de conselho, uma palavra de salvação que resumisse a vontade e o julgamento de Deus a uma situação concreta na qual a pessoa se encontrasse. Os apoptegmatas, ou ditos dos pais, são um testemunho eloquente da simplicidade e da profundidade dessa orientação espiritual. Além disso, muitos dos irmãos leigos cistercienses na Inglaterra do século XII distinguiram-se pela capacidade de ler as almas e lhes dar orientação. Qual o propósito de um orientador espiritual? Augustine Barker, místico beneditino do século XVII, escreve: "Numa palavra, ele somente abre as portas para Deus e precisa conduzir as almas no caminho de Deus, e não no dele próprio. Essa orientação serve para nos conduzir com simplicidade e clareza ao orientador verdadeiro. É o meio que Deus utiliza para abrir o caminho que leva ao ensinamento interior do Espírito Santo. O orientador desempenha uma função carismática pura e simplesmente. Ele lidera apenas com a força de sua santidade pessoal. Não é um superior nem algum tipo de autoridade eclesiástica designada. Esse relacionamento é o de um mentor e um amigo. Embora seja óbvio que o orientador seja alguém que já avançou um pouco mais nas regiões celestiais profundas do mundo interior, ambos estão aprendendo e crescendo na esfera do espírito. Toda essa discussão sobre a alma e o espírito podem fazer-nos pensar que a orientação espiritual abrange apenas um pequeno compartimento de nossa vida. Ou seja, vamos ao orientador espiritual para cuidar do espírito, assim como procuramos o oftalmologista para cuidar dos olhos. É falsa tal abordagem. A orientação espiritual preocupa-se com a pessoa em sua inteireza e com o interrelacionamento de toda a vida. Thomas Merton conta a história de um orientador espiritual russo que foi criticado por gastar muito tempo aconselhando com sinceridade uma velha camponesa a respeito de como cuidar de perus.
Nada disso, retrucou ele. Toda a vida daquela anciã está naqueles perus. A orientação espiritual confere importância sacramental às experiências concretas do cotidiano. Aprendemos o sacramento do momento presente. Como define Jean-Pierre de Caussade: assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A orientação espiritual nasce primeiramente do relacionamento humano natural e espontâneo. Um sistema hierárquico ou mesmo organizacional não é essencial para seu funcionamento e quase sempre é destrutivo. Os tipos comuns de cuidado e compartilhamento naturais, a comunidade cristã, constituem o ponto de partida para a orientação espiritual. Deles fluirá a autoridade do reino por meio da subordinação mútua e do servir. O orientador espiritual precisa ser alguém que já aceitou a si mesmo e que o faz agora de forma confortável. Ou seja, é preciso que tenha maturidade genuína. E essa maturidade permeia a vida dele por inteiro. Quem é assim? Não se deixe levar pelas variações do tempo. Consegue absorver o egoísmo, a mediocridade, a apatia ao seu redor, transformando-os. Não fica julgando e nem se abala nunca. É preciso que ele tenha compaixão e compromisso. A semelhança de Paulo, que considerava Timóteo seu verdadeiro filho, precisa estar preparado para assumir certas responsabilidades paternais. Seu amor tem de ser robusto, um amor que se recusa a aprovar caprichos. Deve também conhecer suficientemente bem a psique humana, a fim de que as necessidades inconscientes e infantis de autoritarismo não sejam reforçadas. O orientador espiritual precisa, ele mesmo, empreender essa jornada interior e estar disposto a compartilhar suas lutas e incertezas. Precisa também entender que ambos estão aprendendo com Jesus, o Mestre sempre presente. Como surge um relacionamento desses? Como em todas as outras áreas do reino de Deus, é a oração que o providencia. Depositando nossa situação diante de Deus, devemos esperar com paciência até que Ele manifeste seu caminho. Se nos induzir a conversar com alguém ou a fazer certos arranjos, obedeceremos com alegria. Tais relacionamentos podem ser formais, como ocorre nas ordens monásticas, mas não precisa ser assim. Se tivermos humildade para acreditar que podemos aprender com os nossos irmãos e entendermos que uns já chegaram mais perto do centro divino, enxergaremos a necessidade de orientação espiritual. Como diz Virgil Vogt, da comunidade Reba Place, se você não consegue ouvir seu irmão, não conseguirá ouvir o Espírito Santo. Além disso, será muito útil perceber que existem diversas formas de orientação espiritual. Pregar é uma forma de orientação espiritual, assim como o ministério direcionado a grupos menores. John Wesley estabeleceu as reuniões de classe e os grupos como forma de orientação espiritual. A própria Bíblia funciona como meio de orientação espiritual, pois à medida que a lemos em atitude de oração, estamos sendo edificados mais e mais à imagem de Cristo. Refletindo a respeito do valor desse ministério para os cristãos ao longo dos séculos, Thomas Merton afirma que o orientador espiritual tinha algo de pai espiritual que gerava a vida perfeita na alma de seus discípulos, em primeiro lugar pelas instruções, mas também pela oração, pela santidade e pelo exemplo. Ele era uma espécie de sacramento da presença do Senhor na comunidade eclesiástica. Os limites da orientação comunitária. Como todos sabem, existem perigos na orientação comunitária tanto quanto na orientação individual. Talvez o perigo mais ameaçador seja o de os líderes se valerem da manipulação e do controle. Se a orientação comunitária não for conduzida no contexto da graça, que a tudo permeia, ela se degenera numa forma eficiente de legitimar o comportamento anômalo. Torna-se uma espécie de fórmula quase mágica, por meio das quais os líderes impõem sua vontade aos indivíduos. Um sistema autorizado para forçar o alinhamento de opiniões divergentes.
Tal percepção manipuladora tem como consequência o sufocamento da vitalidade espiritual. O profeta Isaías afirma que o Messias não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Isaías 42:3 e Mateus 12:20. Não é do estilo de Jesus esmagar os mais fracos ou apagar as esperanças mais tênues. A ternura em relação às situações de cada indivíduo precisa influenciar todas as deliberações. Certa vez, George Fox impôs uma esmagadora vitória sobre Natalie Stephens num debate. Inteiramente dominado, Stephens declarou: George Fox adentrou a luz do sol e agora pensa em extinguir a luz de minha estrela? Fox escreveu: mas eu disse, Nathaniel, dê-me sua mão. Então lhe declarei que não iria suprir as menores partículas de Deus em ninguém, muito menos extinguir a luz de sua estrela. Há também o perigo de se caminhar na direção oposta. É possível que um povo de coração duro e teimoso seja um obstáculo para líderes inspirados pelo Espírito. Embora estes precisem do conselho e do discernimento da comunidade cristã, é certo que também precisam da liberdade para liderar. Se Deus os pôs na liderança, não devemos ser obrigados a justificar cada detalhe de suas ações diante da comunidade. É necessário nunca se deixar seduzir pelos ideais democráticos ocidentais e acreditar que cada membro precisa ter uma opinião de peso equivalente sobre qualquer trivialidade da vida comunitária. Deus designa líderes com autoridade em sua igreja, de modo que a obra possa ser realizada no âmbito terreno. Outro perigo é o da orientação comunitária divorciar-se das normas bíblicas. As Escrituras precisam impregnar e penetrar todos os pensamentos e todas as ações. O Espírito nunca conduzirá a algo que se opõe à palavra escrita que lhe inspirou. A autoridade externa das Escrituras precisa estar presente o tempo todo, assim como a autoridade interna do Espírito Santo. De fato, as Escrituras em si representam uma forma de orientação comunitária. É um meio de Deus falar por meio da experiência de seu povo. É um aspecto da comunhão dos santos. Por fim, devemos reconhecer que a orientação comunitária é limitada por nossa finidade. Somos seres humanos falíveis e há momentos em que, a despeito dos melhores esforços nossos, preconceitos e medos impedem-nos de alcançar a unidade a qual o Espírito nos conduz. Às vezes, simplesmente enxergamos as coisas de forma diferente. Por exemplo, Paulo e Barnabé não conseguiram chegar a um consenso sobre levar ou não João Marcos com eles na segunda viagem missionária. Lucas diz que eles tiveram um desentendimento sério. Atos 15:39. Não devemos ficar surpresos se tivermos a mesma experiência em nosso empenho ministerial. Se isso acontecer, meu conselho é que sejamos gentis uns com os outros. De fato, equipes ministeriais às vezes se separam e igrejas se dividem. Devemos fazer todo o possível para que toda e qualquer separação seja feita num âmbito de graça. Oremos uns pelos outros e peçamos a bênção de Deus uns para os outros. Tenhamos a confiança do apóstolo Paulo de que, se qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Filipenses 1:8. Dallas Willard afirma que o objetivo de Deus na história é a criação de uma comunidade de pessoas amorosas que abrange tudo, na qual ele mesmo está incluído como o sustentador principal e o habitante mais glorioso. Tal comunidade vive sobre o senhorio imediato e total do Espírito Santo. É um povo cego a qualquer outro tipo de senhorio por causa do resplendor de Deus. Uma comunidade compassiva que incorpora a lei do amor que se vê em Cristo. É um exército obediente ao Cordeiro de Deus, vivendo em submissão às disciplinas espirituais. Uma comunidade em processo de transformação total, de dentro para fora. Um povo determinado a vivenciar as exigências do Evangelho num mundo secular. Eternamente agressiva, mansamente poderosa, sofredora, gente que se supera.
Tal comunidade, forjada num molde raro e apostólico, constitui um novo ajuntamento do povo de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso continue a juntar esse povo em todos os dias.